Seja bem-vindo ao canal, curta, se inscreva, compartilhe e ative o sininho para receber todas as nossas notificações. Eu sou o Gilson César da Costa, do canal aí Gilson Costa. Talvez eu mude o nome do canal para a Bíblia Comentada, mas eu vou pensar nisso depois. Bom, a gente tinha lido lá onde Jesus ele curava um cego de nascença, e esse cego de nascença, a gente entendeu que no contexto daquela época as pessoas acreditavam que essa pessoa que tinha nascido já tinha nascido com pecado, ou os seus pais haviam pecado para que ele fosse cego. A gente viu que Jesus falando que não, nesse caso não era questão de pecado, mas era para que a obra de Deus fosse manifesta na vida desse homem. E eu tava lendo de manhã, até eu comecei a dar risada, minha esposa perguntou o que era, e eu achei hilária a maneira como Jesus e esse cego, ex-cego, né? Ex-cego trataram aqui essas coisas. Então vamos lá. 9 versículo 13. Levaram os fariseus o homem que fora cego. Era sábado o dia em que Jesus havia misturado terra com saliva e aberto os olhos daquele homem. Então os fariseus também lhe perguntaram como ele recuperara a vista. O homem respondeu: Ele colocou uma mistura de terra e saliva em meus olhos, e eu me lavei e agora vejo. Alguns dos fariseus disseram: Este homem não é de Deus, pois não guarda o sábado. Mas outros disseram: Como pode um pecador fazer tais sinais milagrosos? E houve divisão entre eles. Ou seja, até mesmo dentro dos líderes religiosos daquela época, existia uma dissensão, porque muitos acreditavam que os sinais que Jesus fazia não poderiam ser operados por homens pecadores. Já os outros, eles acreditavam que Jesus ele não era uma pessoa de Deus, porque na verdade não guardou o sábado, onde eles consideravam ali que por ele ter cuspido saliva misturada na terra e aberto os olhos daquele homem, na verdade ele estava trabalhando. Pois bem, vamos lá. Tornaram, pois, a perguntar ao cego: Que diz você a respeito dele? Foram os seus olhos que ele abriu. O homem respondeu: Ele é um profeta. Os judeus não acreditaram que ele fora cego. Então o cara, ele mesmo testemunhou a respeito dele mesmo, os caras não deram nem bola. Beleza? E ele falou: Eu acho que ele é um profeta. Os judeus não acreditaram que ele fora cego e havia sido curado, enquanto não mandaram buscar os seus pais. Então perguntaram: É este o seu filho, ao qual você disse que nasceu cego? Como ele pode ver agora? Responderam seus pais: Sabemos que ele é nosso filho e que nasceu cego, mas não sabemos como ele pode ver agora ou quem abriu seus olhos. Pergunte a ele, idade ele tem, falará por si mesmo. Ou seja, os caras falando óbvio. Cara, você é idiota. O cara, ele tem idade para responder por ele mesmo. Então já sabia das coisas. E aí ele foi falar. E aí seus pais disseram isto porque eles tinham medo, né, dos judeus, pois estes já haviam decidido que se alguém confessasse que Jesus era o Cristo, seria expulso da sinagoga. Foi por isso que seus pais disseram: e idade ele tem, pergunte a ele. Ou seja, os seus pais, para se evadirem de alguma maneira daqueles caras tentarem expulsar ele, eles falaram: Ó, ele tá aí e vocês podem realmente perguntar para eles. E aí pela segunda vez chamaram o homem, então já tinham chamado, ele já tinha falado, estava de saco cheio, né? Que fora cego e disseram: Para a glória de Deus, diga a verdade. Sabemos que este homem é pecador. Este homem está falando de Jesus. E ele respondeu: Não sei se ele é pecador ou não. Uma coisa eu sei: eu era cego e agora eu vejo. Então lhe perguntaram: o que lhe fez ele? Como ele abriu seus olhos? E ele respondeu: Eu já disse. Vocês não me deram ouvidos. Por que querem ouvir outra vez? Acaso vocês querem ser discípulos dele? Então, cara, é muito engraçado. Não tem como. Os caras questionam ele duas vezes. É que vocês não estão entendendo, não. Vocês estão perguntando por quê? Vocês querem ser discípulo dele? Então insultaram e disseram: Discípulo dele é você. Nós somos discípulos de Moisés. Sabemos que Deus falou a Moisés, mas quanto a este, nem sabemos de onde vem. Aí vem o cara e fala assim: ó. O homem respondeu: Ora, isso é extraordinário. Vocês não sabem de onde ele vem, contudo ele me abriu os olhos. Sabemos que Deus não ouve pecadores, mas ouve homem que o teme e pratica a sua vontade.
Ninguém jamais ouviu que os olhos de um cego de nascença tivessem sido abertos. Se esse homem não fosse de Deus, não poderia fazer coisa alguma, ou seja, tá falando óbvio. Os caras se preocupando se por ele ter aberto os olhos do cego no dia de sábado, entendeu? E o cego, ele falou o quê? Ele falou: "Ó, vocês estão ficando bem louco. Eu nunca ouvi falar disso. Vocês estão achando que o cara faz milagre como? Que ele é um pecador? Você acha que Deus vai ouvir um pecador?" Diante disso, eles responderam: Você nasceu cheio de pecado. Como tem ousadia de nos ensinar? E expulsaram, ou seja, reafirmando isso, que as pessoas naquela época eram preconceituosas e talvez até mesmo nos dias de hoje, e afirmando que aquele homem ele nasceu cheio de pecado e por isso ele nasceu cego. Entendeu? Então era uma tristeza para aquele cara ouvir isso, mas não era tanta tristeza assim, a gente vai ver. E aí, a cegueira espiritual. Ó, Jesus ouviu que o haviam expulsado. E aí, ao contrário, disse: Você crê no Filho do Homem? Você quer prova melhor que essa do amor desse cara por Jesus depois dele ter feito isso? O cara ele bateu de frente e foi expulso e bateu um pé naquilo que tinha sido feito na vida dele. Porque aquilo que tinha sido transformado na vida dele, ele ser curado, ele conseguia enxergar. Aquilo era tão extraordinário que ele não conseguia se aguentar. E ainda que o pessoal o expulsassem ou o matassem, ele ia continuar sabendo o que Jesus fez na vida dele. E perguntou o homem: Quem é ele, Senhor, para que eu nele creia? Disse Jesus: Você já o tem visto. É aquele que está falando com você. Ou seja, Jesus chega e você pergunta: Você acredita no Filho do Homem? Aí ele: Meu, quem que é para que eu creia nele? Aí ele: Eu sou eu que estou falando com você. E aí a gente entra num momento sério aqui. Então o homem disse: Senhor, eu creio, confessou com a boca e o adorou. Então ele provavelmente ele se prostrou, fez um gesto de adoração, qualquer coisa do tipo, mas não importa. E aí Jesus ele disse para aquele cara, ó: Eu vim ao mundo para julgamento, a fim de que os cegos vejam e os que veem se tornem cegos. Alguns fariseus que estavam com ele ouviram-no dizer isso e perguntaram: Acaso nós também somos cegos? Ou seja, está falando que a gente é cego? E aí disse Jesus: Se vocês fossem cegos, ou seja, igual a esse homem, ou até mesmo no contexto não físico, se vocês afirmassem que não conseguem enxergar e que estão sem uma direção, não seriam culpados de pecado. Mas agora que dizem que pode ver, a culpa de vocês permanece. Ou seja, aquela pessoa que ela acredita veementemente que ela consegue enxergar a vida. E essa pessoa que não estou falando uma pessoa que talvez até tenha sido transformada por Jesus, mas ela que diz que plenamente consegue enxergar as coisas e a vontade de Deus, essa pessoa ela está imbuída numa cegueira espiritual. E aqui eu não estou falando de pessoas que buscam e são gratas a Deus, mas as pessoas que com arrogância elas afirmam que não existe nenhum ponto da vida delas em que elas não conseguem enxergar. Elas acreditam que de alguma maneira elas estão traçando um caminho perfeito e não se atentam para aquilo que Cristo fala. Porque a pessoa que julga a si mesmo como aquela que vê ou aquela que não vê, ela está imputando algo sobre a sua própria vida. Mas aquele que em Deus justifica, ele justifica. E não é necessário que essa pessoa ela a si mesmo justifique. Como foi esse homem? Em momento nenhum ele se justificou. Ele falou daquilo que ele acredita, sim, bateu o pé e foi teimoso. E não tem problema você ser teimoso, não é esse o ponto. O ponto é você achar que está enxergando e mesmo as pessoas demonstrando para você que existe mais do que aquilo que você pode ver, você não enxergar aquilo que realmente existe, que você é e nem o que elas dizem. Por isso é tão perigoso a cegueira espiritual, muito mais do que a cegueira física, porque a cegueira física, Jesus, ele vem e traz a luz. A cegueira espiritual, a gente ora para que sim, mas nem sempre isso acontece. As pessoas elas têm que passar a ver
não com os olhos carnais e humanos, mas com os olhos espirituais, os olhos do coração. Sabe? Não estou falando aqui de olhos de emoção, estou falando de olhos espirituais que vêm não do seu coração, mas do coração de Deus, porque só Deus é capaz de contemplar e abrir os olhos dos cegos. Que você possa ficar com essa palavra, foi um jeitão meio diferente aqui, mas eu não, assim, essa palavra ela veio para mim de um jeito muito leve, muito suave. Eu geralmente sou muito sério, mas eu não tenho como sair daquilo que eu sinto quando eu prego alguma palavra. E o que eu senti nessa palavra foi alegria. E eu estou me expressando alegremente, porque eu sei que Deus, ele gosta e assim ele tem prazer que as pessoas elas olhem para a Bíblia e se enxerguem e entender algumas coisas às vezes nos traz alegria, nos faz dar risada. Que você possa sempre sentir o coração de Deus a cada ministração, a cada palavra abençoada que você ouve, que você possa ouvir a voz do Espírito Santo falando com você, sabe, de uma maneira sobrenatural, de uma maneira que você entenda realmente que o próprio Deus ele te ama, ele cuida de você e ele tem coisas novas para sua vida. Se você tem sido cego em alguma área, peça a Deus que ele vai te iluminar, vai te dar sabedoria. Muito obrigado por ter ficado aqui até agora. Curta, se inscreva, compartilhe, ative o sininho, ative as notificações, comente aí no vídeo aí se você achou algo interessante, algo que pode acrescentar na sua vida. Até logo.